Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de iniciar agora o seminário Significado do Amor, Família e Casamento na Contemporaneidade. Agradeço em especial a doutora Rosa Maria Stefanini por nos oportunizar essa possibilidade de reflexão, esses questionamentos, o retorno de alguns conceitos. Agradeço aos colegas porque também vão participar desta reflexão e vão poder nos dar um retorno sobre o que estamos pensando e inclusive contribuir para que a gente amplie um pouco mais o pensamento a respeito do tema. Agradeço também ao colega Tássio Salles Carvalho por neste momento de crise e distância social, nós termos conseguido realizar alguns encontros possíveis para que essa reflexão fosse feita e conseguíssemos trocar um pouco as nossas ideias a respeito do tema e das questões, visto que somos de gerações tão distantes, e isso inclusive acrescenta muito a essa troca. Então nós vamos iniciar esse seminário. Eu me chamo Maria Beatriz Ribola, realizei o seminário junto com Tássio Salles Carvalho e elaboramos esta reflexão conjunta sobre família, sexualidade e gênero na contemporaneidade. Sem dúvida que esse é um tema nessa pequena reflexão. Além disso, ele poderia ser estudado sob vários pontos de vista. E nós, então, vamos fazer apenas um recorte, né? E deste recorte nós iniciaremos através de 3 significativas, ou seja, partimos do nosso pensamento destas 3 questões. Esperamos poder respondê-las até o final do seminário. Tá? Inicialmente, essas perguntas norteadoras, que vão ser desenvolvidas durante a apresentação, elas vão buscar, primeiro, uma definição contemporânea de casamento, amor e família. Tá? Então, vamos fazer um recorte inicial, explicando um pouco sobre a questão do casamento, do amor e da família. Aí pensamos em quais seriam as demandas, né, sobre as mudanças na contemporaneidade que impactaram a ideia de casamento, amor e família. E quais são as características contemporâneas do casamento, do amor e da família? São 3 conceitos que estão absolutamente imbricados e vai ser muito difícil que a gente faça uma separação. Então, inicialmente, vamos separar os 3 conceitos, mas certamente nas últimas 2 questões vamos ter que falar de uma forma muito próxima e sistêmica, porque é muito difícil que a gente separe absolutamente dentro da nossa visão, que é a psicologia, esses 3 conceitos. Então, vamos lá. Então, vamos trabalhar um pouquinho sobre essa questão do desenvolvimento teórico a respeito do amor. Então, Robert Sternberg, né, ele propõe que o amor seja compreendido a partir de um triângulo, proponho até uma forma geométrica de um triângulo do amor. Tá? Óbvio que nós temos algumas teorias que vão discutir o sentido, né, e as formas de amor, sobre a perspectiva da psicologia social, inclusive. Porém, vamos fazer também um recorte, como tudo que estamos apresentando. Ele vai nos apontar que o amor é constituído de 3 elementos básicos, né? A intimidade, a paixão e o comprometimento à decisão. Então, são estes conceitos que estão ali nos vértices do triângulo. E a combinação destes
né, desses conceitos, a combinação desses elementos, surgirão outros elementos que compõem outras formas diferenciadas de amor. Então, a partir da inter-relação desses elementos, destas formas, nós teríamos então a constituição de outras formas de amor vividas. Tá? Então, bastante interessante pensar que a intimidade está associada à proximidade das pessoas, né? Ao estar próximo das pessoas, né? A proximidade em todos os seus sentidos e aos laços que constituímos. Em relação ao comprometimento, na realidade, se refere um pouco à decisão sobre a existência do amor, né? Como entendemos estar amando alguém, como compreendemos e aceitamos essa existência do amor em nós e numa relação, e como realizamos essa manutenção. E a paixão é essa atração física, sexual, né, que nos impele a comportamentos, a ações, a possibilidades de existência absolutamente desenfreados muitas vezes. Tá? Se pegarmos a questão da intimidade isoladamente, nós podemos entender como um gostar, né, que é um tipo do amor que se revela nos relacionamentos, por exemplo, de amizade. A paixão, de forma isolada também, é a grande excitação mental e física, e podemos ter conjuntamente a paixão uma grande excitação mental e física, né? E há uma tendência, uma forte tendência a haver uma idealização do objeto de amor. Em relação ao que ele coloca sobre o amor vazio, né, ou seja, o comprometimento isolado, ele é o tipo de amor presente nos relacionamentos mais longos, de mais tempo, né, em que já houve a passagem por um aspecto intimidade, por um aspecto da paixão, e hoje o que permanece muitas vezes é esse comprometimento. A relação entre estes três componentes originam então outras formas, como a gente pode observar nessa triangularidade. A primeira delas, o amor romântico, ele na realidade é uma relação existente entre a intimidade, o gostar, e esta paixão, o amor apaixonado. Então, nós podemos ter a configuração de um amor romântico no momento em que nós temos a relação entre a intimidade e a paixão. O amor companheiro, ele surge desta intimidade mais um comprometimento. Então, nós vemos brotar um amor, né, que se configura recheado de um gostar e de um compromisso. Então, podemos entendê-lo como um amor companheiro. O amor inconsequente, né, é aquele que brota, que nasce quase que do amor à primeira vista, a decisão de um comprometimento, tendo como fundamento a paixão, o amor apaixonado. Então, ele configura como um amor inconsequente. E, justamente, o amor consumado, né, que é a inter-relação, que é a possibilidade da experiência, da paixão, do comprometimento e da intimidade. Então, ele acredita que esta forma de entender o triângulo do amor nos faz também entender o quanto as nossas relações são pautadas, né? As nossas relações amorosas podem ser pautadas em diferentes momentos momentos da nossa vida, mas podem ser pautadas por estas questões. Isso é um movimento móvel, né, flexível, mas é lógico que há uma predominância em todos nós, por toda uma constituição psíquica, né?
Então, depois nós temos a percepção do amor ou de um estilo mais afetivo, se nós pensarmos também em Bowlby, né, que desenvolve toda a sua teoria do apego, pensando nos estilos, né. Então, Bowlby, ao estudar esses estilos de apego no início da vida, né, e as formas, né, essas formas de apego que se desenvolvem pelos relacionamentos, né, do bebê inicialmente com o cuidador primário, ele vai abrindo o campo de pesquisa para as formas de apego adulto nos relacionamentos, né, sejam com os seus pares, sejam na atração romântica e sexual. Então, ele configura, né, ele mostra que nós podemos inicialmente e depois entendemos isso na vida adulta também como um prolongamento, quando nós desenvolvemos um apego seguro nas nossas relações iniciais de vida, né? Essa pessoa tende a ter relacionamentos amorosos também mais seguros, mais amigáveis. Ele deposita a confiança na relação e tende a ter um grau de, poderia dizer, de estabilidade ou de possibilidade de confrontar com as falhas possíveis que podem existir, que devem existir nessa relação. Então, ele mantém um aspecto da segurança neste elemento. Então, é uma forma de amorosidade, de afetividade que se desenvolve a partir, né, do apego seguro. Podemos pensar que quando se desenvolve um tipo de apego mais ansioso ou ambivalente, né, nós desenvolvemos mais dependência e instabilidade emocional nos relacionamentos. Então, óbvio que isso projetado para os relacionamentos amorosos, isso pode causar algum nível, né, de obsessão, de desejo de reciprocidade, né, confrontando com uma questão da dependência, né, muito grande, altos e baixos emocionais, uma instabilidade bastante profunda, mas que ele desenvolve também por esse apego ansioso, uma grande atração sexual e ao mesmo tempo ambivalente, configurando os ciúmes. E quando desenvolvemos um apego mais evitativo, nós também apresentamos na vida adulta esse mesmo apego, né, essa mesma forma de encarar o relacionamento amoroso, demonstrando ou vivendo todo o medo da intimidade. Então, os altos e baixos emocionais e os ciúmes, mas fortemente um profundo medo da vivência com o outro, da intimidade. Temos também John Alan Lee. Ele vai apontar um pouco também uma certa classificação onde há uma concepção de que o amor é aprendido e que os estilos de amor eles refletem a diversidade humana nas formas de amar. Então é muito interessante, ele com as suas pesquisas, né, em suas pesquisas ele vai descrever formas primárias e formas secundárias de amor. E nessa descrição ele se assemelha, fazendo algumas analogias, inclusive, com o estudo da teoria das cores. É interessante, né, como ele coloca essa analogia. Então, como nós temos cores primárias e que depois vão formar cores secundárias, ele também diz que nós temos aí alguns estilos que são primários e que vão configurar outros estilos mais secundários. Então, ele propõe como estilos primários o Eros, Storage e o Ludus. E como estilos mais secundários, provindos dessa possibilidade de relacionamento entre eles, a mania, a pragma e o ágape.
Então, ele vai nos mostrar um pouco, né, como o Eros tem esta relação mais passional, é um amor mais passional. Então há uma importância aí da aparência física e ele entra num processo de paixão, né, com rapidez, com intensidade. Então essa configuração de Eros, ele é bastante romântico, mas é um romântico no sentido do passional, da intensidade. O Storage é este amor comprometido, né? O amor que se constitui através do crescimento lento da amizade, da afeição e daquilo que nós nos parecemos, né? Nos encontramos como similares. O Ludus é o amor aventureiro, o amor como jogo, né? Nada não é levado a sério, eu posso amar várias pessoas ao mesmo tempo. A mania seria esta relação entre Ludus e Eros. Então ele tem uma relação de obsessão, de possessividade altamente emocional, alimentado pelo medo, pela aflição e pela dependência. Pragma, nós teríamos uma relação, é um amor mais racional, entre o Ludus e o Storage. Amor baseado em condições. Há uma relação mais realista, né? Sensatez, são os pés no chão. E o ágape é o amor altruísta, Eros mais Storage, pouco egoísta, doador e altruístico. Coloco aqui ao lado, vocês vão ver durante este seminário, eu particularmente gosto muito da história da arte, que vai nos apontando imagens nas quais nós podemos encontrar toda uma reflexão, né? Então, coloco aqui ao lado para que a gente possa degustar um pouquinho essa imagem de Eros e Psique, né, que é a confrontação do amor. Então, as várias formas de amor que são apresentadas também por Eros e Psique. Chegamos então, não podemos deixar de trazer aqui a relação com Bauman, a relação que Bauman estabelece do amor líquido. É muito interessante, né, porque a contemporaneidade líquida produz um amor líquido. E quando nós olhamos para essa imagem dos amantes de Magritte, há uma tentativa de relação através de uma superfície, e mesmo esta superfície está velada. Então é um amor que não se compromete, é um amor que se desmancha, né? É um amor que muitas vezes se esconde pelo medo. Então, Bauman vai propor que relacionar-se é caminhar na neblina sem a certeza do nada, né? Ao mesmo tempo, o amor líquido é aquele que escorre por entre os dedos, feito água. Sim, né? É instável, não tem forma e substância, não dura. Encontrar alguém para fazer esta água se transformar em algo sólido e permanente é um grande desafio. Então, acho que uma grande frase da nossa cultura que configura o amor líquido contemporâneo, né, no qual todos nós já tivemos a oportunidade de ver ou experimentar, nós podemos entender essa frase, né, que seja eterno enquanto dure. Isso é a própria constituição do amor líquido vivido na contemporaneidade e que vai afetar, né, e que vai constituir as possibilidades das relações e as possibilidades dos casamentos e muitas famílias que se envolvem nessa possibilidade. Quando conversamos, vamos trabalhar um pouco algumas questões do casamento, o desenvolvimento teórico do casamento. Lógico que, sendo o casamento uma forma de vínculo estabelecido entre as duas pessoas que desejam formalizar um contrato de convivência, precisamos entendê-lo a partir do Código Civil, ainda de 2002. O casamento estabelece a comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges.
Então, entendemos aqui o casamento com esta base de contrato. E vivendo a experiência da contemporaneidade líquida, entendemos como este contrato toma outras formas ou também se desmancha, né, a partir dos valores que se propõem neste século, né, ou a partir do século passado. O casamento, sim, então estabelece entre as duas pessoas a comunhão plena de vida em família. Então, lógico que ele está muito interligado ao que é a constituição da família. E ele já teve uma força muito maior no processo histórico, né? Se nós estamos modificando a forma que se entende este contrato de casamento, podemos pensar em algumas questões, como hoje as uniões estáveis. Elas não são casamentos formalizados na forma civil e religiosa, porém eles se configuram como contratos, né? Contratos que se efetivam entre o casal, que coabitam. Podemos pensar também que os divórcios, eles possibilitam a reordenação do desejo ou a possibilidade de sair de uma situação em que não se satisfaz, não foi satisfeito esse desejo inicial do casamento. Então, o divórcio a partir de 1977 dá a possibilidade, principalmente à mulher, em sair de uma relação que não é mais duradoura, né, para a vida eterna. E o casamento entre pessoas do mesmo sexo, que também muda de sobremaneira a possibilidade de pensar que o casamento não é feito entre um homem e uma mulher. Então, a partir de 2013, ele foi legalizado e esta legalização faz com que então os casais homoafetivos eles possam se constituir família a partir de um contrato de casamento. Eu coloco aqui ao lado a imagem do casal Arnolfini, né? Eu gosto muito dessa imagem, porque quando pensamos em contrato, imaginamos sempre através desse ritual que estabelecemos de casamento, né? Até hoje, a contemporaneidade, porque ainda há. Mas nem sempre foi assim. Quando nós pensamos nesse momento, 1431, aqui era uma cena de casamento, aqui era um contrato de casamento, porque apenas bastava que alguém alguém estivesse presente para notificar o estabelecimento da união. Então, quem estava presente nesta cena? O próprio pintor. Então, o pintor presenciou e é ele, né? E ele escreve ali ao fundo, ele está presente no espelho, no fundo central, e ele presencia este matrimônio. Então, isto já seria quase que uma certidão de casamento. Gosto de pensar um pouco também nesta relação da conjugalidade na contemporaneidade. E muitos autores vão nos fazer pensar como é difícil essa conjugalidade quando nós pensamos que são duas individualidades e uma conjugalidade. Então, são dois seres individuais com projetos de vida inicialmente individuais, com desejos, com uma construção de história, com uma identidade absolutamente individual e que precisam construir esta conjugalidade. Então, me pergunto, né, como ser um sendo dois, ou como manter a individualidade, ou como ser dois sendo um. Então, acho que este é o grande gancho, inclusive, que nos propõe a contemporaneidade para pensar as relações, né? Como mantemos esta individualidade no processo de conjugalidade
e como conseguimos manter ou construir essa conjugalidade a partir das nossas unidades. E eu coloco aqui a Frida Kahlo, porque foi uma pessoa que viveu um processo de conjugalidade e com bastante sofrimento, e essa imagem é muito interessante como está estampado nela, né? Uma pessoa de uma identidade absolutamente forte, né? De uma construção de personalidade bastante forte. Ela tem vários conflitos na convivência, na construção conjugal. Então, acho que é uma imagem forte que nos traz esse feminino e esse masculino a partir desse retrato. E num tempo muito próximo ao nosso, né, 1940. E eu coloco aqui um fragmento de 2001 do Caligares. Eu coloco porque ele é bastante recente para nós. Recente porque nós estamos, parece que, discutindo isso agora, né? Então, se pensarmos, estamos em 2020, temos quase 20 anos dessa colocação e ela é absolutamente recente. Então, ele propõe, ele aponta, há poucos traços tão relevantes na subjetividade moderna quanto a paixão pela mudança e, por consequência, a ojeriza da mesmice. Então, estamos o tempo inteiro pensando, né, em mudança, em novo, em possibilidades de descoberta, e não gostamos da mesmice. Somos assim impulsionados a buscar o novo o tempo inteiro. O gosto pela novidade é crucial em nossas vidas. E isso funciona como incentivo essencial para o sistema de produção e consumo no qual vivemos. Então já sabemos que toda esta postura vem, né, de um sistema político e social estabelecido, que esta mentalidade capitalista de buscar sempre o novo se estabelece em nós de uma forma muito naturalizante. Pensando desta forma, transformamos muitas coisas em objeto de consumo. Então, o cônjuge torna-se a encarnação dos motivos pelos quais desistimos do novo e da aventura. Então, vejam, ao casar-se tem a ideia de que vamos nos afastar de todo o processo de aventura, de toda a conquista do novo. Ele é o responsável pelo nosso tédio, culpado de toda a estagnação. Então, essa concepção de que ao nos casarmos com alguém, né, ao estabelecermos um relacionamento com um fim talvez um pouco mais duradouro, estejamos entrando ou construindo um tédio ou um processo de estagnação. E muitos casais entram exatamente nisso, não, né, porque não conseguem trabalhar a relação da individualidade, da conjugalidade. Nesse sentido, o casal torna-se descartável como a esferográfica e o isqueiro. Não funciona mais? Jogue fora. Então, aí o aumento, né, de divórcios que se estabelecem dia a dia ou das outras formas de se coabitar. E entramos aqui no desenvolvimento teórico sobre a família. Então, temos aqui que, segundo a Rudinesco, a psicologia entende a família como um conjunto de relações caracterizadas por influências recíprocas, diretas, intensas e duradouras entre os seus membros. Este conjunto de relações é interiorizado pelos seus membros. Essas relações, esses valores, essas influências são interiorizadas, formando padrões de relacionamento que se integram à subjetividade do indivíduo. E completo, né, ele ainda passa a ser geracional. Esses padrões passam a ser geracional. E sabemos hoje que as famílias, elas se constituem mais, elas se constituem efetivamente pela afetividade, não mais pela
única e exclusiva consanguinidade. Isso é fundamental, né? Porque isso é uma abertura de paradigma e de valores muito próprio do final do século XX e do início, né? Deste início que vivemos. Eu trago aqui essa imagem do Almeida Júnior, feita no início do século XX, desta família tradicional. Eu gosto muito porque ela é uma família tradicional de poder aquisitivo bom, obviamente, né? Não estamos falando aí de uma família que não tem posses, mas ela coloca exatamente o lugar e o papel das pessoas na família tradicional. Então, as crianças se posicionam brincando abaixo, né? Então, nós temos um lugar onde as crianças estão abaixo ou as crianças estão aprendendo alguma coisa, né? E veja uma localização dessas crianças, né? Elas estão sentadas no chão, elas estão num segundo plano e num terceiro plano. Então, elas têm um fazer dentro dessa imagem. O papel feminino se localiza, a mãe se localiza como cuidadora destas crianças e cuidadora do lar, né? E como aquela que cuida também dos afetos e do coração, no fundo, né? Como alguém que não precisa aparecer em primeiro plano. E o pai, o homem, certamente, descansando, absorto em sua leitura, no primeiro plano. Vemos então aqui a própria localização, a partir da localização espacial, também a localização social, psicológica dos elementos da família, né? dos papéis estabelecidos na família tradicional, que hoje é uma das possibilidades. Não é mais a única, mas durante o século XIX era a única forma, era a referência de. Entendemos então, fazendo um percurso histórico bastante rápido, que a família do século XIX, com essa estrutura que eu citei anterior, era a família nuclear, era um modelo tradicional de família nas sociedades patriarcais e dominante na sociedade capitalista. Ela inclusive constrói todo a possibilidade, ela auxilia o pensamento capitalista. Era uma estrutura privada já e autônoma, diferente das famílias camponesas, em que existia uma mistura de vários entes familiares. Aqui não, já existe, né, uma separação, elas coabitam em separado, e o lar é considerado o espaço de proteção e também de lazer. E os pais exercem uma relação de poder com os filhos. O marido é a figura de autoridade e a mãe é a cuidadora dos filhos e do lar. No século XX, inicialmente, nós temos uma mudança, uma transição. Então, a família nuclear monogâmica é considerado o símbolo da felicidade. Então, todos desejam, todos almejam chegar a isso, né? Amorosa, uma felicidade amorosa na primeira metade do século XX. Os casamentos de conveniência passam a ser considerados vergonhosos, então o amor passou a ser, passou a ter um primeiro plano, né? O ideal romântico é o cimento da relação. Mas também o amor romântico, ele é heteronormativo. As representações sociais do amor romântico estão vinculadas a essa família que é nuclear e burguesa, né? Que é, em sua totalidade, neste momento histórico, hetero. E aqui partimos, então, a pensar sobre as mudanças e as consequências. Então, para que houvesse nessa nossa contemporaneidade estas transformações nas formas de amor, nas formas de constituição do casamento, né, do contrato e
configuração do casamento e da família, lógico que não podemos deixar de lado algumas questões sociais que vão modificar características específicas. Então, o comportamento feminino, ele se modifica, né, a partir das novas possibilidades que o feminismo nos aponta. Então, nós temos um comportamento que busca uma identidade maior dentro das famílias e dentro da sociedade. Os métodos contraceptivos, eles são importantes porque, na realidade, as mulheres passam a ser donas do próprio corpo, e isso é muito significativo, isso muda substancialmente a fundamentação do casamento. As teorias científicas passam a explicar e a tirar ranços e possibilidades sobre a questão do gênero e da sexualidade. Temos também, a partir da psicologia e da própria psiquiatria, uma despatologização da homossexualidade, o que também nos aponta a possibilidade das uniões futuras homoafetivas. Uma sociedade industrial capitalista que, como já dito, organiza as pessoas para um consumo, né, e uma nova possibilidade em que tudo é muito passageiro. A tecnologia que vai modificando a nossa relação de tempo e espaço, e esta relação de tempo e espaço modificada traz também novas formas de nos relacionarmos, inclusive amorosamente. A laicidade do Estado, então, de uma relação bastante religiosa em relação ao casamento, temos então hoje uma perspectiva, né, diferente. A expectativa de vida que aumenta, então aquele casamento que durava a vida inteira é muito mais difícil, porque afinal de contas, como a medicina nos traz uma extensão da vida, nós também podemos imaginar o quanto a extensão do casamento é bastante difícil, né? Viver casado durante quase 90 anos ou quase 70 anos, né? O que seria isso no ciclo familiar? E a legislação que vai mudar em função das questões sociais. Bom, isso muda primordialmente muitas características, né, das relações. Então, as mudanças nas prioridades, quando na realidade a prioridade anteriormente era o casamento, hoje a prioridade para muitos, né, eu não vou dizer a totalidade, é o trabalho, é o ganho econômico. Formas de relações se diferenciam, não mais o namoro e casamento, mas existe um sexo no ficar, né, uma forma de sexualidade no rolo, no namoro, nas amizades, né, que até uma época foram chamadas de amizades coloridas. Então, termos que vão qualificando as diferentes formas de relacionamento. Os papéis sociais na família que se modificam. Então, podemos pensar que houve em uma determinada época da humanidade em que nós tínhamos uma família matriarcal, existia o matriarcado na humanidade. Passamos e conhecemos muito fortemente o patriarcado, né, e provavelmente vivemos, e isso ainda é muito forte, não está totalmente dissolvido. Mas hoje também podemos pensar que há uma outra forma que talvez se configure agora no final do século XX e começo do século XXI, que é quase que o filiarcado. Então, o poder dos filhos na relação. Então, os papéis sociais se modificam. O aumento dos divórcios, isso também é uma consequência social. A fragilização dos vínculos, que está muito ligado ao que nós já discutimos. Os novos tipos de arranjos conjugais e familiares. As pessoas não se adaptam mais a esse sistema, né, conjugal ou familiar. Há novas perspectivas.
Se por um lado há uma redução na maternidade e na paternidade, as pessoas não querem mais ter filhos, né? Existe aí uma questão de quantidade, de desejo. Por outro lado, a medicina nos dá a possibilidade da fertilização. Então, pessoas que não podiam, hoje se entendem mais possíveis, mais potentes para a maternidade e para a paternidade a partir da fertilização. Assim como os processos de adoção, né, vindos desta modificação do ECA, dessa modificação do que é o processo de adoção, de uma proteção maior à criança, os processos de adoção também se modificam nesse contexto. E chegamos ao século XXI. Então, a família deixou de ser uma unidade de caráter econômico, social e religioso para se tornar um grupo de afetividade e companheirismo. Então, bastante interessante aqui ao lado as diferentes formas de família que nós temos. Então, na realidade, essas nossas novas configurações de família sempre existiram, mas elas não tinham um reconhecimento público, uma aceitação ou mesmo um respaldo jurídico. Tá? Hoje, a existência é mais aberta, a existência é mais clara e nítida socialmente e possível, sem que haja uma comparação efetiva àquela família tradicional. Então chegamos aos diferentes arranjos familiares. Então, veja, temos aí um processo de categorização e é muito difícil, inclusive, chegarmos a nomenclaturas, porque cada teórico vai desenvolver aí as suas junções e as suas explicações. O direito também vai trazer toda a sua nomenclatura específica. Então, eu tentei aqui trazer uma, uma categorização, né, que está também em processo de transformação. Então, a gente pode pensar numa família nuclear, né, quando incluímos aí, inclusive, as duas gerações, né, pais e filhos. Então, essa família nuclear, que dentro de uma perspectiva bastante tradicional, ainda se constitui de um homem e uma mulher, né? Então, uma das possibilidades. As famílias extensas, incluindo 3 a 4 gerações. As famílias adotivas, que podem ser birraciais ou multirraciais. Então, inclusive, essa questão da multiculturalidade tem se aberto cada vez mais. E nos processos de adoção, né, o desejo que estas questões de adoções raciais, né, birraciais, elas possam se ampliar. Os casais, então, famílias que se constituem sem filhos. As famílias monoparentais, chefiadas ou por pai ou por uma mãe. Os casais homoafetivos, né, ou homoparentais, que podem ter ou não os seus filhos. E esses filhos podem ser por adoção, podem ser por barriga de aluguel, ou podem ser filhos que vêm de outros recasamentos ou de outras relações. A família anaparental, que são as famílias constituídas sem a presença dos pais. Então, por exemplo, famílias de irmãos apenas. Tá? As famílias reconstituídas após o divórcio. Então, são famílias que nascem de outras uniões ou de outras possibilidades e novos parentescos vão sendo criados. A família eudemonista, são as múltiplas pessoas, famílias poliamorosas, onde os adultos eles vão compartilhar o afeto e o cuidado das crianças entre si, né? Então, são famílias em que as pessoas compartilham todas. Então, a gente tem até a questão de famílias que se unem para cuidar de crianças. Então, nós podemos entender que no século XXI
a autora Froma Wausch vai nos mostrar que temos aí alguns desafios para essas novas famílias, né, que se constituem das novas formas de casamento ou de uniões específicas e que provém de laços amorosos não tradicionais ou não estabelecidos de uma forma tradicional. Então há aqui variações, um dos desafios são essas variações nos formatos familiares. Então, enfrentar essas variações, eliminação de preconceitos, né, a compreensão de que cada família tem o seu formato familiar. As variações nos papéis de gênero e nas relações. Então, não há mais um papel, né, de poder estabelecido, mas o poder se dilui entre todos e os papéis vão se modificando, muitas vezes, inclusive, a partir das novas possibilidades de família. A crescente diversidade cultural, então, esta mistura de culturas faz também com que isso seja um desafio para as novas famílias, quer dizer, viver em culturas diferentes, aceitar culturas diferentes, compartilhar culturas diferentes nas novas famílias. Essa crescente disparidade socioeconômica, então, muito importante que tenhamos o cuidado de pensar nas questões econômicas, sociais e econômicas que as famílias hoje vivem, né, principalmente se pensarmos no ciclo de vida ou nas possibilidades de casamento e nas diferentes formas. Então, há uma interferência econômica muito grande nas relações que se estabelecem, no desenvolvimento dos ciclos vitais de vida da família. O curso de vida familiar variado e ampliado. É muito interessante porque, já falando em ciclo vital da família, não podemos mais ter uma única forma de compreender o ciclo vital, porque temos que pensar, por exemplo, nas famílias recasadas, nas pessoas que têm filhos mais tarde, nas pessoas que têm arranjos diferentes e como esse ciclo se estabelece particularmente. Então, são novos desafios a serem enfrentados e que vão trazer, obviamente, novas potencialidades. E se vamos então fazer uma pequena reflexão em função de tudo isso, né? Ainda muito inspirada em Froma Wausch, neste início do nosso século. Então, não há mais sentido em utilizar a família nuclear como padrão, né? Com a qual várias formas são comparadas. Então, se nós formos comparar todas as novas formatações familiares a partir da família nuclear, sem dúvida teremos muitos problemas e muitos desajustes e muitas disfunções. O que parece permanecer constante ainda nos arranjos familiares, né, como existe há muito, é a necessidade fundamental desse parentesco que hoje se dá não por consanguinidade, mas por afeto. A diversidade crescente dos arranjos familiares requer um pluralismo inclusivo. Então, essa palavra inclusão ela é fundamental, além da tolerância às diferenças e o respeito às formas diferentes de ser família e de viver o amor, né? Como funciona em nós esta aceitação, inclusive as famílias que não querem filhos, né? A construção de vários arranjos domésticos e de parentesco criam novas estratégias de relacionamento com os novos modelos de conectividade e novas formas de viver o amor. Sim, né? Então, a potência destes novos arranjos domésticos, eles vão trazer também novas formas de relação. E essas novas formas de relação serão a expressão das possibilidades de se viver o amor. Então, há formas diferentes de viver o amor. Então, se nós, por um lado, temos este amor líquido que se dissolve, há também toda uma reconstrução e uma nova forma de se entender o que é o amor no século.
E finalizando, né, somos aqui junto com a Rimatice, que nos traz a dança, somos chamados a unirmos em uma dança cujos passos devem ser aprendidos ao longo do caminho. Então não há nada tão constituído que não possa se mostrar. Estamos aprendendo a caminhar, caminhando. Estamos aprendendo a dançar, dançando. E essa experiência reveladora, nosso último mês, tem se mostrado muito intensa. Estamos aprendendo a viver novamente com as nossas famílias, estamos aprendendo a viver os novos amores no tempo do coronavírus, né? Bom, eu agradeço a paciência de todos em nos escutar, em fazer essa reflexão bastante rápida e espero que tenhamos conseguido chegar a pelo menos questionar aquelas perguntas que fizemos inicialmente. E termino esse trabalho, né, deixando essa imagem da dança do Matisse, que se configura bastante flexível, como é o movimento do nosso conhecimento sobre as novas relações que estabelecemos na contemporaneidade entre o amor, o casamento e a família. Então, uma boa tarde a todos e uma profunda gratidão por essa escuta e por esta reflexão.